enfim, muito artista grande, muita gente grande dando muito dinheiro pro Rio Grande do Sul. E entre essas pessoas, como o nosso programa é de futebol, a gente pode destacar alguns jogadores da dupla Grenal que estão atuando na linha de frente, literalmente, na salvação. A gente vê que, pelo menos eu penso, que o caso que ficou mais notável assim, é o do goleiro Kaique, que a gente vê vídeos dele na madrugada, indo... De noite, assim, vazio, né? Ele vazio, dois caras num barco, uma lanterna atrás, na cabeça e eles... Porque tem muita gente desaparecida em Canoas. Mesmo que já seja uma semana disso, tem muita gente desaparecida. É um bairro de 120 mil pessoas, né? Esse vídeo do Kaique é muito curioso, porque ele passa do lado da arena. E o cara que tá com ele fala, né? Amanhã tu tá aqui, mas hoje tu tá aqui, assim. Faz uma brincadeira ali com ele, assim. E, cara, é muito louco, né? Porque... A gente tem essa questão aqui no Brasil, né, do jogador de futebol, às vezes ele não tem essa consciência social e muita gente pega no pé, porque quando tem algum caso de preconceito não se posiciona, quando tem alguma injustiça não se posiciona, às vezes até posiciona, mas é insuficiente. E por várias razões, né? E por várias razões, né? Faz. Assim, ó, não tô dizendo que as pessoas estão erradas em criticar, que a gente critica também, enfim, tem sentido. Mas nesse momento, o que a gente tem visto de jogador, não só da dupla Grenal, mas fica mais em evidência, né? Mas atletas até do Juventude, de outros times aqui do Sul, é muito, muito bonito, né? Jogadores, tu falou, né, do Kaique, mas assim... O Edilson, o ex-lateral do Grêmio, salvando gente. O Lucas Leiva, o Diego Costa, né? Que também Costa, salvou chegou a colocar a gente pra dentro de casa. Colocou a gente pra dentro de casa. Inclusive, ele moram nesse condomínio em Eldorado, ele e o Pavon, né? De jogadores do Grêmio. E os dois foram de jet ski, de bote, até o CT do Grêmio em Eldorado, buscar os meninos da base que estavam ilhados. E botaram... Claro, no caso do Diego Costa em específico, levou gente estranha pra dentro de casa. Estranha, né? Sim. Enfim, gente que não conhece. Gente que ele não conhecia. Cara, atitudes realmente tipo, gigantescas de quem tem um pouco mais de condição financeira que as outras pessoas e que com essa condição tá ajudando quem pode. E eu considero, assim... também não é como se eu tivesse pensado nisso, porque a gente a gente acaba sendo surpreendido por essas atitudes de qualquer pessoa. Mas alguns jogadores em questão me surpreendem muito terem feito isso. Por exemplo, agora já passando pro Inter, o goleiro Fabrício. Ele sequer estreou, ele nem chegou a ser relacionado para jogo. O Fabrício é um jogador que se ele sai hoje não, ele chegou a ser relacionado, mas não chegou também, a jogar. Mas é um jogador que se ele sai hoje na rua, as pessoas não sabem quem ele é. Não, e se ele não fizesse ele nada, passa despercebido. Diferente, por exemplo, sei lá, de algum outro, ninguém ia lembrar que ele E é muito legal. Porque... Não é por mal, é porque realmente não deu pra criar esse laço. E quantos... É isso que eu tô falando. Quantos jogadores estão aí fazendo e a gente nem sabe. Né? Porque da dupla até tem essa evidência, assim, mas... Cara, de outros times, sabe? Aqui do Sul, a gente acaba não vendo. Mas tu falou, né? O Fabrício acho que é um exemplo muito legal. E, enfim, tem vários aí, né? Essa questão da cozinha solidária, a gente viu o Rocher fazendo. Tem outros jogadores. O Rocher brincou com as... brincou com as crianças. O Rocher é outro que foi um dos primeiros também a aparecer. O padre que estava organizando isso fala até que não é a primeira vez que o Rocher vai lá. Enfim, então já tem um histórico de ajuda por ali. Enfim, tem muito jogador aí, bastante gente ajudando. E é muito legal ver isso. O Lucas falou no Diego Costa, né, que eu acho que é um exemplo bem forte também, porque é um cara que literalmente coloca pessoas que ele não conhece pra dentro de casa. Não, é um cara que é muito grande. E muito grande, Ele é um cara global, gente. Eu acho que esse que é o ponto. Não importa o teu tamanho, sabe? Tu pode ser o Fabrício, o terceiro, quarto goleiro do Inter, ou tu pode ser o Diego Costa, que jogou no Chelsea, Atlético de Madrid, final de Liga dos Campeões, artilheiros da Europa, Copa do Mundo, mas o que importa é o teu coração, sabe? Tipo, se tu vai ser uma pessoa boa, que vai olhar que tu tem uma condição financeira melhor que as outras pessoas da tua volta e vai ir lá e vai pegar o teu Jeep, que tem uma roda maior que um ser humano de 1,80 e vai entrar dentro da água para salvar as pessoas, sabe? É isso que importa e mostrar esse coração. O Fabrício também, cara. Que falar de um cara... Ele já valeu a contratação. Tipo assim, ele pode não fazer um jogo. Ele não precisaria fazer isso pela visibilidade, sabe? Tipo assim, o público não ia o conhecer fazendo, sabe? Ele não ia chegar lá e ia ser ovacionado. Mas mesmo assim ele estava fazendo, sabe? As pessoas não estão fazendo isso por visibilidade, estão fazendo para ajudar. O Thiago Maia é um também que está ajudando na linha de frente. Eu até vi relatos de um pessoal falando, não lembro quem exatamente, que ele estava em contato com o Neymar para, enfim, viabilizar alguma doação, alguma quantia em dinheiro, até porque são amigos. E, enfim, é outro exemplo também que está na linha de frente.
Eu tenho aqui anotado. Tem isso, tem jogadores que podem estar fazendo até um apoio de recursos financeiros que a gente nem sabe. Mas eu acho que é legal destacar os que a gente viu fazendo. Até para quem sabe, alguns outros jogadores verem. Eu imagino tem que mostrar, eles, né? Eu tenho anotado aqui que a gente não falou o Mercado, o Maurício, o Luca e o Alário. Sim. Esses... O Borré fez doações também no Beira-Rio. Aí, ó. O Maurício, o Luca e o Alário eu vi vídeo. O Mercado eu não vi, mas eu vi muita gente falando. Então também não vejo alguém mentindo isso. Tem Marcelo Moreno, que tá morando em Porto Alegre Moreno agora, também. tá fazendo muita doação também. Mas é que fica mais marcado quem vai realmente pra linha de frente. Né? Claro, óbvio, toda ajuda é bem-vinda e muito bom que estão fazendo, sabe? Mas, por exemplo, no caso do Alário, no caso do Marcelo Moreno, no caso até de Vidiaçante, Marquezinho e Cristaldo, que compraram marmitas juntos, mas não é as pessoas que estão lá num barco, sabe? Toda ajuda é bem-vinda, mas aquela imagem que vai ficar marcada é do Kaique no barco, com certeza. É do Fabrício no barco, tá entendendo? É o que vai ficar marcado pro torcedor e pra quem tá vindo de fora. Como é que vai voltar o Campeonato Brasileiro, cara? Como é que vai voltar o Campeonato Brasileiro se os nossos goleiros estão dentro de um barco salvando gente, velho? A gente vai falar mais disso. A gente precisa falar mais disso. Esse que é o ponto. A imagem que fica marcada é isso. Ótimo, tá todo mundo ajudando e muito bom que tá todo mundo ajudando. E acredito que todo mundo tá ajudando realmente. Mas a imagem que vai ficar marcada é desses jogadores que estão indo lá salvar vidas. E que salvaram vidas. É que é isso. A gente, até na nossa vida pessoal, mas falando nos programas, a gente já falou muito sobre o Kaique. Num jeito mais cômico, assim. Óbvio que nunca desdenhando dele, mas comentando as falhas que ele teve dentro de campo e também comentando essa questão que eu tenho com ele, por eu torcer pro Ipiranga e ele ter vindo de lá pro Grêmio. Mas, óbvio que na época fazia sentido, mas agora, vendo tudo que ele tá fazendo, parece que nada do que a gente falou sobre ele faz sentido agora. Nenhum apontamento que a gente fez dentro de campo é comparável a essas atitudes que ele tá tendo. É que agora a gente vê o lado mais ser humano deles, né? A gente não tinha visto isso ainda, assim. Claro, tinha uma boa ação ali, o jogador foi fazer uma caridade, que é muito legal, que fazer, mas a gente nunca tinha visto isso. E eu acho que, assim, cara, sendo bem sincero, um movimento tão forte de jogadores em prol de uma causa nobre, assim. Porque, às vezes tem algum fator ali, algo de caridade, como eu falei, que é legal, tem que continuar. Mas, cara, a ponto assim, de quase todos os jogadores fazer alguma coisa. Os que não estão mostrando na mídia certamente estão doando algum valor em dinheiro. Tem gente na linha de frente, tem gente em abrigo, dando comida, enfim, cara, qualquer coisa. Assim, se um jogador de futebol vai num abrigo desses hoje e só de aparecer já faz o dia, sabe? Dá um autógrafo, dá camiseta. Como pode, né? E enfim, é bem assim mesmo. É bem assim. É só a imagem já ajuda. Então, se o cara tá fazendo mais que isso, não tem o que falar, sabe? A gente vê o lado coração, né? Tipo, o que uma falha dentro de campo vai representar pra pessoa que teve a vida salva pelo Kaique no bairro Maitá ontem de noite, por exemplo, sabe? Cara, literalmente não importa. Sei lá, o bairro Maitá que tem muito apoio apoia muito o Grêmio pelo fato do Grêmio ter ido pro bairro Maitá e a torcida desse bairro é muito forte pro lado do tricolor por causa disso. Mas vocês acham sinceramente que o torcedor que foi salvo ontem à noite vai se importar se o Kaique falhar no primeiro jogo da volta? Não vai, cara. Porque a vida dele dependeu desse cara. É legal destacar também do Kaique que esse, óbvio que não se compara a salvar uma vida, mas esse lado mais humilde e respeitável dele, a gente já conseguia ver com menos destaque. Porque, por exemplo, na Recopa, que foi contra o São Luís, em Ijuí, o Kaique foi o único a ficar depois pra... Não, quando o Grêmio chegou em Juí, ele foi o único a descer. Ele foi o único a descer e falar com a torcida. E eu lembro de outras situações que era assim também. O Kaique era o único ali a ficar, e eu não tô falando mal de quem não ficou também, cada um sabe da sua concentração pro jogo. Mas, que ser humano é o Kaique. A forma como ele veio pro Grêmio também, né? Uma mensagem no Instagram, enfim. Que dava uma tão difícil. Assim, o Kaique, ele pode... Agora chegou... Quando tudo se normalizar, entre muitas aspas, e, enfim, os jogos voltarem, o Kaique pode ser o terceiro goleiro do Grêmio. A hora que der pra enxergar aquele ser humano que deve ter 2 metros, que o cara é gigante... Cara, tem que chover aplauso pra ele. Tem que chover aplauso. São pessoas que têm que receber homenagem. Eu não digo nem homenagem ídolos, né? Não é nem homenagem dos clubes, essa é a sabe? questão. O cara, eu penso muito... Isso é uma coisa que eu tava pensando muito essa semana.
Às vezes, porque a gente vê tanta notícia dessa questão, a gente às vezes procura algo para fugir um pouco da realidade por um período. Isso é uma coisa que eu estava muito pensando nessa questão de ídolos. A gente vê muitas histórias sendo criadas para representar um clube dentro de campo. Porque fez um gol na final, porque estava na reconstrução, na queda e tava com menos vantagem, tava na desvantagem e acaba fazendo uma coisa e muda a história, enfim, é lembrado para sempre. A gente vê, por exemplo, o Zico talvez seja o maior ídolo de um clube no Brasil, junto com o Renato, que eles são marcados por essas questões de títulos e coisas assim. Não só, mas também. Cara, o Kaique, ele é uma pessoa que vai ficar na história, porque ele não construiu nada no Grêmio, dentro de campo ainda. Enfim, ele conquistou o título gaúcho, mas de tantos que o Grêmio tem quantos? 43? 43. Esses caras... de 43. O Kaique, ele criou uma história com o Grêmio, e até com o Inter, enfim, com o Rio Grande do Sul. Ele nem é gaúcho, para início de conversa. Ele é baiano, ele é de Salvador. E ele cria essa história e fica para sempre, cara. É um cara que é respeitado... Meu Deus, cara, eu fico emocionado. Não, e esses caras, eles têm que receber um reconhecimento, né? Como tu falou, quando isso tudo passar, e a gente não sabe quanto tempo isso vai levar, esses caras têm que receber um reconhecimento, né? Enfim, se é um reconhecimento dos clubes, enfim, eu acho que isso é muito pequeno. Enfim, do Estado, receber no um mínimo, reconhecimento dos clubes é muito pequeno. No mínimo. Tem que receber algum tipo de medalha do Estado, medalha, enfim, do governo nacional, porque é muito nobre. E aí, quando a gente fala, não só dos jogadores, né? Assim, anônimos também, mas como são jogadores, a gente acaba sabendo quem são, né? O influenciador, como tu falou, o Pedro Scooby, enfim, o Lucas Chumbo, outras Sim, acaba pessoas. tendo mais visibilidade. A gente sabe quem são, então tem como fazer essa homenagem. E é importante, cara, porque, como tu falou, o Kaique, ele não é um ídolo do Grêmio hoje. Ele pode virar um ídolo do Grêmio no campo, tem condições, beleza, mas ele não é. Só que a gente precisa fazer com que esse legado seja lembrado. Né? Então, qual é a função agora no momento, assim, quando acabar isso tudo? Eu acho que tem que ter um reconhecimento para que isso não seja esquecido, para que isso fique na memória. Houve um período ali de fortes chuvas, de enchentes, cara, um negócio que a gente nunca tinha visto, e na linha de frente tinham jogadores de futebol. Esses caras aqui, nunca esqueçam desse cara. Ele pode ter falhado, ele pode ter tomado o frango que for, mas ele salvou sei lá quantas vidas, então tem que ser lembrado. Não sei que tamanho de homenagem, mas pelo menos assim, na minha cabeça eu consigo ver visivelmente assim, no estádio Beira-Rio, na Arena do Grêmio, uma placa, um pedestal próximo à Calçada da Fama, ou um pedestal próximo à estátua do Renato, do Fernandão, enfim, algo tamanho para tamanha grandeza, sabe? E nunca vai atingir o tamanho, talvez. Um memorial, um memorial, mas enfim, na maior enchente da história desse estado, nossos atletas, tal, estavam na linha de frente, sabe? E um retrato, um relato, uma foto, eu não sei, mas essa parte vai ter que ter. Isso fica pra história. A pessoa que for visitar o estádio, nem que seja num jogo, mas vai no museu do clube, vai passar por esse memorial, por essa homenagem, vai ver. Daqui a 50 anos, sabe? Os caras vão continuar falando, teve enchente de 2024 e esses caras aqui ajudaram, sabe? Então,